Então, vamos conversar um pouco sobre algumas notícias que a gente sempre comenta, né? Ligadas à nossa fé, ligadas à igreja. Vamos falar de Jesus Cristo hoje. Dentro do ano da fé, nós estamos seguindo mais ou menos a sequência do credo. Já falamos de Deus, da criação, a criação do mundo, a criação dos anjos, a criação do homem. Falamos do pecado original. Né? E agora queremos falar de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Criador, que veio a nós para nos salvar. Enfim, e hoje eu quero tratar o seguinte, né? As pessoas que querem desmoralizar, vamos dizer assim, a igreja, o cristianismo, chegam a dizer, mas será que Cristo existiu mesmo? Né? Quais são os documentos que provam que ele existiu? Os evangelhos são autênticos ou será que é uma literatura aí criada pela igreja para criar esse mito chamado Jesus Cristo? Sabe, nós estamos no ano da fé. A fé exige credenciais, bases. Então, eu quero mostrar a você as credenciais de Jesus Cristo. Por que que ele é Deus? Por que que ele existiu? Né? Provas da ciência, né? Não só provas do Evangelho. Então, é isso que nós queremos conversar hoje e continuar, talvez, no programa que vem. Muito bem. Eu quero falar rapidamente, antes de começar, né, que tenho 2 cursos gravados em CDs. São 2 cursos de 11 CDs cada um. Um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Um curso que são mais ou menos 40 horas, são 11 CDs, para você conhecer a fundo o Catecismo da Igreja Católica, que é a base da doutrina católica. O Papa João Paulo II dizia que é o texto de referência da fé católica. Na introdução que o Papa faz aqui, quando ele apresenta o catecismo, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, o depósito da fé, a doutrina, o Papa diz assim que o catecismo é aquilo que a Igreja Católica acredita. Quem quer saber o que a Igreja Católica acredita, está aqui. Como muita gente tem dificuldade para ler o catecismo, então eu gravei 40 horas, mais ou menos, né, esse curso, que é oferecido pela editora Cleofas. E gravei também, esse já anteriormente, eu levei 3 anos para gravar um curso bíblico, onde eu gravei os 72, uma explicação dos 72 livros da Bíblia. Também é uma coleção de mais ou menos 11 CDs, só que é uma coleção que dá 100 horas de gravação. Então, veja bem, não é uma palestra de 1 hora para você escutar, é um curso. Você vai gastar aí talvez 1 ano, 6 meses, conforme a disponibilidade que você tiver para ouvir. Porque eu peguei vários livros e eu explico cada livro da Bíblia. Um livro como o Apocalipse, por exemplo, eu gastei 5, 6 horas de gravação, o Gênesis também. Então, dependendo do tipo de livro, é mais tempo, menos tempo. Bom, editoracleofas.com.br é que tem isso aí disponibilizado. Vamos conversar um pouco sobre algumas notícias interessantes ligadas à nossa fé. A primeira delas é essa aqui, um segredo para viver mais. Interessante, uma pesquisa feita, né, por um pesquisador da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, afirma o seguinte, veja que coisa bonita, casais que não têm filhos têm um risco maior de morrer cedo por diversas causas. Então, que coisa interessante, os casais que têm filhos vivem mais. E eu gosto de colocar esses dados, assim, fruto de pesquisa de universidade, porque não é palavra da igreja. Então, está aqui, olha, o pesquisador Esben Agerbo analisou dados de mais de 21 mil casais, ou seja, 42 mil pessoas, que não tinham filhos e buscaram um tratamento de fertilização in vitro entre 1994 e 2005. Concluiu várias coisas. Primeiro, conclusão. Mulheres com filhos biológicos tinham 4 vezes menos chance de morrer precocemente. Então, ter filho faz bem para a saúde. 2. Homens com filhos biológicos tinham 2 vezes menos chances de morrer cedo. 3. Homens com filhos adotados tinham cerca de metade das chances de morrer cedo em comparação com aqueles que não tinham filhos e que a adoção não teve um efeito significativo na longevidade de mulheres. O pesquisador diz, meu melhor palpite
é de que quando as pessoas têm filhos, tendem a viver de forma mais saudável. Aí eu coloquei aqui embaixo uma citação do Catecismo da Igreja que diz assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e constituem um benefício máximo para os próprios pais. Então veja que a pesquisa bate com o Catecismo. O Catecismo, no parágrafo 2378, diz assim, que os filhos constituem um benefício máximo para os próprios pais. Agora a pesquisa confirma essa realidade, né? Então está aí, é muito bom a gente ter, né, uma verdade religiosa confirmada também pela ciência. A ciência e a fé que sempre caminham juntos. Guerra ao Natal nos Estados Unidos. Eu falei disso aqui semana passada rapidamente, agora eu trago a notícia assim com mais detalhes. Os jornais americanos noticiaram que grupos de ateus estão se mobilizando para impedir decoração natalina em locais públicos nos Estados Unidos, em um movimento batizado Guerra ao Natal. Quer dizer, Guerra ao Natal é guerra a Jesus Cristo, é guerra à Igreja Católica, porque o acontecimento mais importante da história da Igreja, eu diria da história universal, é o nascimento de Cristo. Deus se faz homem, o céu desce à terra, e a terra quer fazer guerra a esse Deus. Nos Estados Unidos, os ateus, como no Brasil, são um grupo pequeno, apenas 2,4%, diz a notícia, entre 73% da população que é cristã, segundo dados, né, de 2012 do Fórum Pew sobre religião e vida pública. Está aí, 2,4% querem fazer guerra a 73% da população que é cristã. Será que não tem nada errado nisso, não? Hã? Será que não há minoria querendo impor uma ditadura sobre a maioria? Olha, gente, nós temos que pensar nisso. Essa semana o mundo ficou assombrado com aquele acontecimento triste que houve lá nos Estados Unidos, daquele rapaz lá de 20 anos, que matou 27 pessoas, né? 20 crianças e 7 adultos. Uma barbaridade, né? É claro que tem muitas razões atrás disso. O rapaz era problemático, tal, vivia com a mãe separada do pai, as notícias não falam do pai. A mãe treinava os dois filhos, um de 20 anos e um de 24 anos, treinava em atirar com armas de fogo. A mãe tinha 5 armas de fogo em casa, porque ela já estava achando que ia haver uma convulsão social nos Estados Unidos, problemas econômicos, financeiros do país, uma coisa toda maluca, não é? Mas tem uma coisa muito interessante, né? Um radialista, um jornalista da Fox News, mandaram para mim hoje um vídeo, onde um jornalista da Fox News faz exatamente esse comentário. Onde é que estava Deus? Aí ele responde de maneira muito interessante. Ele diz assim, onde é que estava Deus? Deus estava longe. O que estava presente aqui era o mal. Por quê? Porque nós expulsamos Deus das escolas, expulsamos a religião das escolas, estamos tirando os crucifixos todos da parede, nós chutamos a canela de Deus. Agora você pergunta onde é que está Deus? Deus não está aqui, não. Lógico, porque nós estamos expulsando Deus da cultura, expulsando Deus da política, expulsando Deus das escolas. E depois nós perguntamos onde é que está Deus? Meu amigo, Deus está longe. Né? Quem é que está aqui? Diz o jornalista lá da Fox News, quem está aqui é o mal. Porque quando você apaga a luz, o que fica é a escuridão, são as trevas. Daí nós chutamos o Natal, nós chutamos Deus que quer nascer no nosso meio, e depois nós perguntamos onde é que está Deus? Deus está longe sim de nós. Deus está longe desses que chutam a canela dele, blasfemam contra o nome dele. Hoje eu vi uma charge de um jornal francês, envolvendo a Santíssima Trindade, que eu não tenho coragem, Sandro, eu não tenho coragem de explicar a obscenidade, a baixaria que um jornal francês fez com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não tenho coragem de explicar aqui, tão baixo que é. Tanto é que existe um movimento junto ao Vaticano para fazer alguma coisa. Porque é uma profanação da Santíssima Trindade. Aí nós perguntamos onde é que está Deus. Deus está longe de todo mundo que faz isso. Por isso a gente fica acolhendo essas coisas. Não nos esqueçamos naquilo que diz
São Paulo, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A gente não pode esquecer aquele episódio do Titanic. O Titanic era o maior transatlântico que o mundo conhecia, de uma segurança máxima. Aí o sujeito que batizou o Titanic, né, batizar é pegar uma garrafa de champanhe, quebrar no casco do navio, batizou. Ele disse, e esse nem Deus afunda. Na primeira viagem o Titanic foi a pique. E morreram mais de 1000 pessoas. Foi a maior tragédia do início do século XX. De Deus não se zomba.